Hoje, nesta aula, vamos ver as diferentes correntes de aprendizagem, a parte 1. Veremos que o nosso objetivo, o nosso objeto aqui de compreensão é a aprendizagem. Mas temos que ter claro que não há uma única linha de compreensão da aprendizagem. Há várias linhas de compreensão da aprendizagem e dentro de cada linha há vários autores, né, que discutem, pesquisadores que pesquisaram e discutem o processo de aprendizagem. Então, nós vamos começar fazendo aqui um retorno ao passado, né? Não só para localizar no tempo e no espaço as contribuições para a compreensão da aprendizagem, mas também para saber já que não há uma única linha. Então, por isso, nós temos que ter atenção quando formos ler um autor, o que ele compreende. Às vezes, o outro autor parece que é igual ao outro, mas não é, sempre há uma diferença. Então, nós temos que sempre estar mapeando o que um pensa e o outro pensa, em qual linha eles se colocam. Então, já de saída, né, para o estudo, nós não vamos apresentar aqui uma única linha e também não vamos apresentar a melhor linha de aprendizagem. Isso nós vamos discutindo ao tempo, você vai lendo e vai construindo. Evidente que vai chegar num determinado momento que nós vamos centrar em alguns autores que discutem a aprendizagem mais no contexto atual. Mas não podemos pensar que os autores do passado, eles passaram, né? Eles continuam ainda no presente, mas de uma outra maneira, de uma outra compreensão, uma outra releitura, acompanhando o desenvolvimento da cultura, né? Então, para nós é importante saber que o novo, ele tem uma base em uma teoria da história, né? Ele não surgiu do nada, ele surgiu de uma teoria, né, do passado e que ele foi se modificando conforme também o movimento que faz a cultura. Então, aqui, antes do século XVIII, né, nós vamos ter duas linhas filosóficas. Lembre-se que a psicologia da educação, ela pertencia antes à filosofia, até ela se transformar numa área autônoma, né, de pesquisa. Então, nós tínhamos duas linhas filosóficas, a realista e os idealistas, né? Então, para os realistas, eles diziam que o conhecimento só era possível ser aprendido pela experiência. Então, você fazendo a experiência, observando, experimentando, é que você poderia aprender o conhecimento. Para os idealistas, o conhecimento ele pode ser aprendido pelas ideias, pela dúvida. Tipo, você coloque uma dúvida, será que este é o caminho para aprender? Este conhecimento é importante? Então, assim, não parte-se de uma afirmação, mas parte-se de uma dúvida. E a partir desta dúvida, as pessoas os indivíduos vão em busca do conhecimento, né? Então, já tinha desde antes do século XVIII essas duas linhas filosóficas, o realismo e o idealismo. Nestas linhas do realismo, nós temos o representante que é o Bacon. O Bacon, ele criou o método indutivo. O método indutivo é aquele em que você parte da parte para o todo. Então, vamos dar um exemplo na alfabetização. Você partiria das letras, depois para as sílabas, e das sílabas para a composição de uma frase,
e a frase para a composição de um parágrafo e um parágrafo para a composição de um texto. E este método indutivo, ele é utilizado na experiência, como os realistas acreditam. Então, a experiência, você tem uma observação, né, você experimenta e vai anotando. Então, você vai observando os dados, vai anotando e aí você caminha para a teoria. Então, é o raciocínio indutivo, né? Você parte da experiência para uma teoria que explique essa sua experiência. E aqui, né, o Locke também, ele traz uma contribuição que muitos já ouviram falar, que ele diz que a criança é uma tela em branco. Então, para o Locke, como o conhecimento você vai se apropriar do conhecimento a partir da experiência, então, para ele, a criança é uma tela em branco. Então, uma criança você pode colocar o que você quiser, né, pela experiência. É claro que depois ele vai ser contestado, né? E é possível que ainda, nos tempos de hoje, alguém acredite que a criança chegue à escola sem nenhum conhecimento, né? Que nós vamos discutindo depois, porque a criança já chega com algum conhecimento, ela chega com saberes, né? Ela não chega uma tela em branco dentro da sala de aula. Então, essa é uma crítica que se faz ao Locke, que a criança não é uma tela em branco. Então, ele diz que todo conhecimento deriva da experiência, como nós já colocamos, com exceção, ele fala, com exceção das matemáticas, porque a matemática, a lógica é abstrata. Então, você deduz, quando você tem uma fórmula de matemática, uma teoria, você faz um raciocínio contrário, que é o dedutivo. Daquela teoria, você vai deduzindo quais são as partes e como que ela faz parte da sua experiência. Só esta a área do conhecimento é que o Locke abre uma exceção. Para ele, as outras áreas do conhecimento você conhece pela experiência. E ele também é o autor, né, quando a criança começa a aprender por volta de 7 anos, é a idade da razão. É quando ela já tem uma capacidade de raciocinar, que ela já tem possibilidade de aprender. Descartes. Descartes também ele é um autor ainda hoje muito importante no mundo da educação, né? Ele é o pai do racionalismo e do inatismo. E ele, Descartes, então cria o método dedutivo. Então, o método dedutivo é o contrário do indutivo. Dedutivo é eu parto do todo para as partes. Então, quando eu coloco um texto para a criança, ela vai trabalhar o raciocínio, né, o indutivo. Ela vai buscando as partes desse texto até chegar a uma parte de compreensão. Então, ela toma o texto, do texto ela vai ver dos parágrafos ela vai extrair as frases até chegar à palavra, né? Então, vai deduzindo o que aquele texto quer nos dizer, quer nos contar. No processo de alfabetização, a alfabetização era o que chamava de método global, né? Então, você parte já de uma frase, você parte de um texto e a criança vai descobrindo aí as palavras, as sílabas e os sons correspondentes a letras. No século XVIII, nós temos Rousseau, que também influencia até os dias de hoje a compreensão de como educar, de como ensinar, de como é que se aprende. Ele, então, cria o método naturalista, né? Então, ele determina a liberdade em aprender. E para ele, a liberdade, ela não pode ser algo
sem leis, né? Tem que ter regras, tem que ter leis. Mas o estabelecimento dessas regras e dessas leis não pode ser uma imposição, tem que ser construída junto com os alunos. Então, e ele quase não vê muito a função do professor. Para ele, sim, a criança vai aprender sozinha. Ela é curiosa, ela vai fazer as suas descobertas. Caberia ao professor apenas organizar as situações para que ela pudesse aprender. Ele é autor, né, de duas obras muito importantes, que é o Contrato Social e Emílio. Neste livro do Emílio, ele descreve, então, o que ele entende por educação, né? Como que deve acontecer a educação. E ele também coloca, né, que o homem nasce bom e a sociedade é que corrompe o homem, né? E nesse processo de educação, quando a sociedade estiver sentindo que a sociedade está corrompendo essa bondade, né, do homem, a criança, né, a criança ela deve sentir as consequências de um ato que ela faz que prejudica o outro e prejudica um coletivo, né? Então, assim, para o Rousseau, não é você dialogar com o aluno ou com a criança, por que ele não poderia ter feito determinado ato. Ele tem que sentir na sua pele as consequências daquele ato. Por exemplo, quebrou a janela, né? Não é chamar os alunos, dialogar e dizer que não poderia quebrar a janela. O aluno sabe que não poderia ter quebrado a janela, a criança sabe. Então, como que ela vai aprender a ser responsável, né? Então, ela tem que perceber quais são as consequências disso. Ela vai ter que arrumar a janela, ela vai ter que convencer alguém a comprar aquela janela. Se vamos no mundo de hoje, as crianças às vezes ganham uma mesada para o lanche. Ela vai ficar sem o lanche porque o dinheiro do lanche vai ter que servir para comprar a janela. Isso quem compra lanche, né? Outras atividades, por exemplo, da escola, em que já em muitas escolas nós temos o lanche para a criança, não se tiraria o alimento, porque o alimento é importante para o desenvolvimento, né? Mas teríamos que pensar na escola outras maneiras, né, da criança sentir as consequências do ato que ela fez. Alguma coisa será retirado dela, alguma coisa que ela goste muito e então vai ser retirado dela. Então, uma criança que gosta muito da aula de dança, então, em projetos, em escolas públicas de dança, ela gosta muito da dança. Ela fez um ato que prejudicou a ela, prejudicou a escola, então ela não vai para a aula de dança. Esta é a perspectiva de Rousseau, né? Então, para ele, a criança deve sentir as consequências do seu ato. Não falar com ela apenas, mas ela tem que sentir as consequências do seu ato. No século XVIII também nós vamos ter uma outra linha, né, que é a de Pestalozzi, que é a linha idealista. Então, ele vai pensar aqui na formação integral do ser humano. Então, todas as capacidades humanas devem ser desenvolvidas e a educação deve ser ativa. E ele vê aí a importância do método. E Pestalozzi, ele é influenciado por Rousseau, né? Então, ele vê que, assim como Rousseau coloca da questão da liberdade, né? E que o método tem que ser ativo, a criança tem que participar do processo de ensino-aprendizagem. E a formação integral do desenvolvimento intelectual, físico e motor.
O Pestalozzi, ele traz aqui uma discussão muito importante, que ele coloca o seguinte: dentro da família há uma relação de amorosidade, né, entre pais, mães e os filhos. E quando chegava na escola, nós temos que ver isso no contexto dele, né? Quando chegava na escola, aquele professor recebia a criança muito formalmente, duro. Então, assim, não podia ter uma relação de amorosidade o professor não podia ter uma relação de amorosidade com os alunos. Ele tinha que ficar no lugar dele e os alunos ali só ouvindo, né, repetindo, e só participava quando era chamado a participar, né? Então, ele vai colocar que é importante para a escola fazer o acolhimento da criança, né? Acolher a criança e que a criança perceba que aquela escola, as pessoas gostam dela, que o professor gosta dela e que ela está ali preocupada, que todos estão ali preocupados que ela aprenda e que ela não será punida caso ela erre, né? Então, ela tem a importância aí do acolhimento, não só com crianças da educação infantil, mas com todas as idades, de acolher nessa relação amorosa em que não é você ficar aceitando tudo que o aluno faz, mas de compreender o porquê ele fez e conversar com ele sobre a possibilidade de fazer de uma maneira diferente. Pestalozzi também coloca que a criança tem que começar a aprender a partir daquilo que ela já conhece, ou seja, do concreto para o abstrato. Se partir do abstrato, que é algo que ela não conhece, que ela desconhece, aquilo não é familiar a ela, assusta, né? Então ela fica assustada e ela não interage, ela não se integra, ela não tem interesse em aprender. Então, partindo do concreto, o que a criança já sabe e o que ela precisa saber. Então, o professor precisa ver o que a criança sabe para partir, então, com um conhecimento novo. O século XIX é o Herbert, que aí ele já vai trazer uma pedagogia científica, uma pedagogia já que esteja baseada em conhecimentos científicos, em planejamento, em materiais, mas que eles tenham já uma explicação científica por que eu vou trabalhar com este material, com este conteúdo, né? Então, ele vai criar, e tem uma crítica do Herbert, né, de que ele vai voltar para a escola tradicional, de que ele vai colocar toda a responsabilidade do ensino e aprendizagem na figura do professor. É porque vem uma tendência colocando a importância de se olhar para o aluno, para o aprendizado do aluno. E o Herbert vai fazer um movimento contrário, né? De que o professor tem que se apropriar de um conhecimento científico sobre os processos de aprendizagem, de ensino e de formação para poder atuar como professor. Então, há uma crítica que ele centraliza aí na figura do professor. Então, para o Herbert, não existe habilidades inatas, né? O homem não nasce já com determinados dons. Tudo que ele sabe foi aprendido, seja na escola, de modo formal, ou fora da escola. Porque não se aprende só dentro da escola, aprende-se também fora da escola. Então, a reflexão e a possibilidade de investigar podem e devem ser estimuladas aos alunos e administradas com diferentes técnicas, como a conversação. Então, para ele vai colocar que o aluno precisa pesquisar, né? Que o conhecimento não é dado pronto, precisa pesquisar, mas aí que vem a crítica, né? Ele vai colocar toda a aprendizagem da criança nas técnicas que o professor levar para os alunos. O século XIX. Aqui no século XIX nós já temos os idealistas que vão ter uma maior participação na discussão da aprendizagem, da formação e do ensino. Então aqui é com o Froebel,
ele vai trazer a atividade do lúdico, ele vai trazer o jogo, ele vai trazer essa visão mística e humanitária da educação, a função social da escola. E os primeiros anos são decisivos para o desenvolvimento mental. Então, Froebel foi o primeiro a criar o jardim de infância, que é o Kindergarten. Ele é um alemão, né? Kinder, criança, Garten, jardim, o jardim de infância. Então, ele vai dizer que a criança precisa se apropriar, né, desde cedo dos conhecimentos e para lá, por meio dos jogos, por meio do lúdico. Então, aqui nós apresentamos, por último, que você pode consultar depois, é um quadro dos principais teóricos, né, antes do século XVIII, no século XVIII, no século XIX, porque no século XX nós veremos na próxima aula. Então, este foi o objetivo da aula, de compreendermos aí as diferentes linhas que compreendem a aprendizagem e os principais representantes. Muito obrigado e até a próxima aula, que são as teorias da aprendizagem, parte 2.